Pai amantíssimo, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos antecedeu, preparando o ambiente, preparando o local para nos receber e que nos acompanha durante toda a palestra, nos trazendo lenitivo para as nossas necessidades, para aquilo que precisamos. Não nos esqueçamos que estamos amparados, acolhidos e que, de acordo com as nossas necessidades e os nossos merecimentos, vamos receber aquilo que precisamos. Agradecemos a oportunidade, principalmente de aprendizado, com a palestra da noite, com o tema abordado, que ele venha de encontro às necessidades de cada um de nós e que possamos levar esse aprendizado para os nossos lares, para as nossas casas, para poder replicar e ajudar aqueles que estão à nossa volta. Envolve-nos, Senhor, e permaneça conosco durante toda a palestra. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, aqui quem está na instituição, a você que nos acompanha pela internet, tá ligado? Muito bem. Melhorar o som. Então hoje nós vamos falar sobre capítulo do Vinha de Luz, capítulo 35, que pedes? Bom, então Emmanuel, ele separou essa frase: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Ora, vamos entender o contexto então. Aonde que está essa passagem no Evangelho? Está em Lucas. E disse-lhe da multidão, uma pessoa da multidão: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhes disse: homem, quem me pôs a mim por juízo e repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então a nossa vida, por mais que nós tenhamos dinheiro, por mais que nós tenhamos poder, etc., a nossa vida não depende do dinheiro, do poder e tudo mais. Quando chegar a hora da partida para cada um de nós, nós vamos partir para o mundo espiritual. Mas o interessante aqui é a gente entender o contexto, porque Jesus falou para esse que perguntou, né, para esse rapaz que perguntou: mas quem que me outorgou ser juiz ou repartidor? Não é? Porque os rabis naquela época eram pessoas que eram procuradas. Então os rabis, eles ajudavam no aconselhamento familiar, no aconselhamento de partilhas de bem, né, de bens, como é o caso aqui da herança, nos problemas do dia a dia. Então, como Jesus, ele estava lá pregando o seu evangelho, né, a boa nova, fazia curas, etc., esse rapaz entendeu que ele era um rabi, que ele tinha poder para isso, para debater sobre a questão da herança. O primogênito em Israel, o filho primogênito, ele ganhava mais, o segundo um pouco menos, e assim sucessivamente. Jesus, de fato, como o Espiritismo vem nos mostrar, o nosso modelo é o nosso guia, o grande mestre. Não era um mestre especificamente para resolver o problema desse rapaz, era um mestre da humanidade, é o rabi da humanidade, né? E aí, Jesus vivenciando esse acontecimento do rapaz que pediu para repartir, para Jesus pudesse ajudar na herança, ele propôs essa parábola. A herdade de um homem rico tinha produzido em abundância as terras, né? E arrazoava ele pensava entre si, dizendo: que farei? Não tenho de recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens.
E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que se ajunta tesouros e não é rico para Deus. Então é exatamente dessa passagem que o Emmanuel, desse versículo, né, do Novo Testamento, que o Emmanuel vai fazer os comentários nessa passagem. Então, que pedes a vida, né? O que a gente tem pedido da vida? Será que a gente tem pedido as coisas que possam agregar ao nosso espírito, ou apenas estamos vinculados aos bens materiais? Então o Emmanuel fala assim: os ambiciosos, eles reclamam reservas de milhões, não é? E o Allan Kardec, ele também separou no capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon, ele fez alguns comentários sobre essa passagem da utilidade providencial da riqueza. E ele fala assim, ele escreveu assim: se a riqueza só tivesse de produzir o mal, Deus não a teria posto na terra. Cabe ao homem transformá-la em fonte de bem. Se ela não é uma causa imediata do progresso moral, é sem contestação um poderoso elemento do progresso intelectual. E ele conclui: se a riqueza é fonte de muitos males, se excita tantas más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos ater-nos, mas ao homem que dela abusa como abusa de todos os dons de Deus. Então o homem, ele abusa da riqueza, ele abusa da saúde, né? Nós não abusamos da saúde algumas vezes? Abusamos da riqueza, abusamos da saúde, abusamos dos bens materiais, abusamos da internet. A internet, ela não é boa nem ruim, é o mau uso que se faz da internet que a torna ruim. O dinheiro não é bom nem ruim, é o mau uso, o abuso que se faz do dinheiro que o torna ruim. Então, o dinheiro é para que a gente possa aplicá-lo no seu justo valor, dar ao dinheiro o seu justo valor, sabendo que, ao final das contas, nós estamos aqui temporariamente, que nós vamos partir, chegamos sem nada e vamos partir sem nada. É como o Divaldo costuma falar: tudo que nós temos nós deixamos, tudo que nós somos nós levamos, né? E o Pascal, em Evangelho segundo o Espiritismo, diz: tudo que é destinado ao uso do corpo nós vamos deixar, tudo que é destinado ao uso da alma nós vamos levar. E o Emmanuel comenta: os egoístas exigem todas as satisfações para si somente. E aí nós estamos vivenciando nesta semana o Assad, não é? O Assad, que esteve no poder na Síria por mais de 20 anos, o pai substituiu o pai, liderou uma guerra civil, né? Ele enfrentou uma guerra civil por mais aí de 10 anos, mais de 300 mil pessoas morreram. E aí, essa semana, os rebeldes, né? Os que queriam que ele saísse do poder, né? Enfim, um contra o governo e o governo contra os supostos rebeldes, invadiram o palácio dele, e ele tinha nada mais nada menos do que super carros de luxo, né? Tinha mais de 40 carros de luxo, incluindo Ferrari de 18 milhões de reais. Então, para você ver aonde que estava depositado o valor, né? Aonde que ele via valor nas coisas. Mas não só ele, né? E aí nós lembramos, já que nós estamos aí estudando, né, o que pedes, que nós estamos pedindo, a gente se lembra dessa foto que ficou marcada, né? Uma criança síria saindo da Síria, porque quem consegue viver com tranquilidade num país que está em guerra civil, né? E acabou morrendo, né? Naufragando, morrendo na praia. O Alan Kurdi. Alan, é isso, né? Alan Kurdi. Criança de 5 anos, uma foto da Reuters. E aí esse menino também, o Orhan Dagnesh, que vocês também devem lembrar, um bombardeio na cidade de Alepo, quase morreu, porque quem apoiava
Assad era o governo russo. E na Síria existe uma base militar russa, então o governo russo estava apoiando o ditador Assad contra os rebeldes, né? E aí teve o bombardeio e esse menino... Não era para tocar. Ah, não está trocando? Não. Ah, vocês não estão vendo? Ah, que coisa. Então... A hora que você falou das fotos, eu falei, está falando dos meninos e a gente não... Mas por que será que não está trocando? Então, peraí. Eu pensei que vocês estavam vendo aqui. Peraí. Por que será que não está trocando? E agora? Bom, então nós lemos aqui a parábola, né? E os ambiciosos pedem reserva de milhões, os comentários de Allan Kardec. Estávamos aqui no Amar Gaddafi, né? No Gaddafi não, no Assad. E aí eu estava no comentário das fotos, né? Que vocês provavelmente devem lembrar, né? Ficou marcado, né? Mas na história recente nós tivemos aí também o Muammar Gaddafi, da Líbia, que também ficou 40 anos no poder. E aí na revolta ele foi preso, estava sendo transportado e teve lá um tiro para todo lado, ele morreu nesse transporte. E outro também o Saddam Hussein, né, que ficou no poder aí por muitos anos, né, de todos eles ditadores, o Assad, o Saddam Hussein, o Gaddafi. E quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, ele fugiu e foi encontrado num buraco, exatamente num buraco. E aí foi capturado, foi julgado e condenado. Bom, e aí a gente comenta um pouco sobre a efemeridade das posses terrenas, né? De curta duração, né? Os bens terrenos são de curta duração, natureza transitória, ilusão da segurança financeira, porque mais que a gente tenha dinheiro, se chegar a hora que a gente tiver que morrer, vai morrer, como aconteceu aqui na parábola que Jesus contou. A volatilidade do mercado e suas implicações, né? Ou seja, bens de curta duração, exemplos históricos, a queda dos impérios antigos, né? Então nós tivemos aí vários impérios que caíram, casos contemporâneos de perda de fortunas devido a crises financeiras, muitas pessoas perdem os bens, e exemplos de indivíduos que perderam tudo em desastres naturais, né? Então é um mundo muito em movimento, né? E a comparação com outras parábolas de Jesus. Qual outras parábolas de Jesus que Jesus nos comentou para que a gente pudesse utilizar bem os bens? A parábola dos talentos, a parábola do filho pródigo, o filho gastou tudo e voltou para casa, etc. Né? Então, para a gente continuar estudando, tem outras parábolas. E o Emmanuel fala assim, os arbitrários solicitam atenção exclusiva aos caprichos que lhes são próprios. Né? Então, eram todas pessoas arbitrárias, né, com caprichos próprios, né? Mas enfim, a morte vai levar a todos nós e todos nós vamos responder por aquilo que nós fazemos, né? O egoísmo e suas consequências, né? Qual que é o impacto do egoísmo no espírito? A solidão como um resultado do egoísmo, né? Então você vê, o próprio Saddam Hussein não ajudou ninguém, era um ditador. Quem que foi ajudá-lo? Foi encontrado num buraco, né? A perda da empatia e conexão com os outros. Então as pessoas, né, não têm empatia, não têm conexão. O afastamento das práticas espirituais e comunitárias, né? Então, pessoa egoísta não tem prática nenhuma espiritual, né? Relatos de espíritos que sofrem consequências. Histórias de espíritos que enfrentaram arrependimentos pós-morte. Nós podemos encontrar muitas histórias no livro O Céu e o Inferno, né?
Descrições de sofrimentos provocados pelo isolamento espiritual, testemunhas de espíritos que buscam redenção através do altruísmo. Né? Então, é um exemplo de altruísmo, o próprio Chico Xavier, né? Pensava nas pessoas antes de pensar nele. Né? Lições aprendidas com o erro do mal rico da parábola, né? A importância da caridade, o desapego material, o valor da humildade e serviço ao próximo e a ênfase na vida espiritual como prioridade. Tudo isso a gente pode tirar disso. Ele continua. Os vaidosos reclamam louvores. Os invejosos exigem compensações que não lhes cabem. E os despeitados solicitam considerações indébitas. Os ociosos pedem prosperidade sem esforço. Então é assim. Quem quer ser feliz? Todo mundo quer ser feliz. Você não quer, Miguel? Quer ser feliz? Hã? O Miguel levantou a mão. Tá todo mundo quer ser... Já é feliz. O Miguel já é feliz. Bom, então, na verdade é assim. Todo mundo quer ser feliz. Mas ser feliz dá trabalho. Ser feliz dá trabalho. Então, é preciso nós trabalharmos para sermos felizes. Nos libertarmos do egoísmo, da inveja, da ganância, nos movimentarmos, não é? Para que nós possamos ser felizes relativamente. Então, é o que Emmanuel fala, os ociosos pedem prosperidade sem esforço. Você quer prosperar? Você quer ser feliz? Então, ajude. É o que a Joana nos fala. Venha para nos conhecer, né? A Instituição Amélia Rodrigues, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, mas fique para nos ajudar. Fique para nos ajudar. Então, quando a gente ajuda, quando a gente está disposto a fazer algo pelo próximo, nós estamos buscando a felicidade do próximo e as oportunidades de trabalho que nós temos para melhorar. O Allan Kardec, com relação a essa questão da ociosidade, na questão 988, ele perguntou: há pessoas para as quais a vida flui numa serenidade perfeita, que não tendo necessidade de fazer qualquer coisa para si mesmas, estão livres de cuidados. Essa existência feliz é uma prova de que nada tem a espiar de uma existência anterior? E os espíritos superiores respondem: conheces muitas assim? Se o acreditas, enganas-te. Em geral, essa serenidade não é mais do que aparente. Podem ter escolhido essa existência, mas quando a deixam, percebem que ela não os ajudou a progredir. Então, como os preguiçosos, lamentam o tempo perdido. Sabem que o espírito não pode adquirir conhecimentos e se elevar senão através da atividade. Então, a pessoa nasceu em uma família que tem propriedades, que tem bens, etc., não é necessário que ela trabalhe materialmente como trabalhador que levanta cedo, que pega ônibus, que vai para o trem e registra o ponto e volta, etc. Mas é necessário que ela trabalhe a sua intelectualidade, trabalhe seu conhecimento, que utilize o dinheiro, utilize o seu poder, utilize os seus bens no fomento de progressos para a sociedade. Isso parece que é simples, mas não é, porque nós estamos aqui conversando, que nós sabemos que somos espíritos, que estamos reencarnados, que vamos desencarnar, que estamos aqui temporariamente. Nós somos pleno conhecedores do mundo espiritual, dos princípios básicos do espiritismo, que é a pluralidade dos mundos, a reencarnação, a pluralidade das existências, a comunicabilidade dos espíritos, a imortalidade da alma, a existência de Deus, que nós vamos reencarnar tantas vezes quantas forem necessárias. Mas a grande maioria da massa humana, a grande maioria dos mais de 8 bilhões de espíritos que estão encarnados, não conhecem isso. Né? Nós estamos aqui falando numa linguagem simples, né? A linguagem do Emmanuel é simples, é bastante inteligível, mas faz-se necessário que cada um de nós possa fazer um esforço para divulgarmos ainda mais o Evangelho e façamos a nossa parte, né? Na medida das nossas possibilidades. Porque a maioria acha que tem que utilizar apenas o dinheiro para a sua satisfação pessoal, não tem ideia nenhuma da espiritualidade, não conhece absolutamente nada, né? Não tem religiosidade. Então é importante o trabalho que a gente faz de divulgação do Evangelho no Centro Espírita.
Os tolos reclamam divertimento sem preocupação de serviço. Os revoltados reclamam direitos sem deveres, né? O reclamão. E os extravagantes exigem saúde sem cuidados. Então, né, há pessoas que desperdiçam o dinheiro e desperdiçam, outras pessoas também desperdiçam a saúde. Os impacientes aguardam realizações sem bases, os insaciáveis pedem todos os bens olvidando as necessidades dos outros. E ele fala assim, ele conclui, essencialmente considerando, porém, tudo isso é verdadeira loucura, tudo fantasia do coração que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. Vigia assim cautelosamente o plano de teus desejos. Que pedes à vida? Não te esqueças de que talvez nesta noite pedirá ao Senhor a tua alma. Então a mensagem para nós aqui é essa daí, né? A qualquer momento a gente pode, né? Sim? Bater as botas, né? Bater as botas a gente pode. A gente pode bater as botas e a gente pode ser chamado a qualquer momento para o retorno à vida espiritual. Então o que a gente está pedindo, né? Então, será que a gente não tem o necessário? Está faltando alguma coisa? Então a gente precisa meditar. Será que não seria interessante a gente pedir mais oportunidade de trabalho no bem, né? Enfim, são reflexões que a gente precisa levar para casa, meditar e verificar quanto tempo talvez vai chegar esse momento. Será que esse momento vai chegar mais cedo, vai chegar mais tarde? Então aqui a questão é muito simples e é fácil. É só você pegar a sua idade e se você tiver a perspectiva de dobrar, você está bem. Mas se você tiver a sua idade e a perspectiva de dobrar não for muito factível, então nós estamos mais próximos do final do que do começo. Então aí vale muito mais a reflexão, né? Não se esqueça de que talvez esta noite te pedirá o Senhor a tua alma. Claro, assim, falando naturalmente, né? Porque não existe prazo certo para morrer. Morrem crianças, morrem jovens, morrem idosos, mas naturalmente, no curso normal da nossa vida, é uma conta que a gente pode fazer. Bom, já que nós estamos nos aproximando do Natal de Jesus, então eu sugeri aqui uma reflexão. Para quem ainda Jesus não nasceu dentro do coração, que tal pedir isso agora? Então é um bom pedido. Se Jesus não nasceu no coração de cada um de nós, de cada um que nos ouve aqui pela internet, e se já nasceu, ótimo, não é? Mas o Pedro de Camargo Vinícius, neste livro, Em Torno do Mestre, ele fez algumas reflexões. E o Natal Espírita, ele não se relacionaria ao nascimento de Jesus, mas sim ao seu nascimento espiritual, porque Jesus ele não nasceu no dia 25 de dezembro, né? Foi uma data instituída pela igreja, a gente reúne a família no dia 24 de dezembro, na véspera de Natal e etc., no dia 25, que é o dia do Natal de Jesus, mas de fato Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Então o Natal para o Espírita é o nascimento espiritual. E o Francisco de Assis, ele foi o introdutor da ideia do presépio, lá por volta do século XIII. E a árvore de Natal se originou na Alemanha, do São Bonifácio, objetivando substituir os sacrifícios ao carvalho sagrado de Odin, né? E aí hoje nós temos o presépio, a árvore de Natal e o Papai Noel, não é? A tradição do Papai Noel é atribuída também aos alemães. Um bispo, São Nicolau, ele era religioso, paciente, caridoso, né? Ajudava as pessoas, e os protestantes holandeses, radicados nos Estados Unidos da América, o teriam transformado na figura do realizador de sonhos. Então aí você tem o São Nicolau, né? E o Sr. Lanzoni, que é o Papai Noel aqui da Amélia Rodrigues, né? Hã?
Não havia coca na época, mas aí foi transformado aí no vermelho, preto e branco, né? Agora mais recentemente, né? Mas afinal, quando que nasceu Jesus? Se a gente for voltar nessa imagem, quando é que nasceu Jesus para o Paulo? Jesus nasceu para o Paulo definitivamente quando ele caiu do cavalo, viu uma luz, ficou cego e disse, bom, Jesus nasceu para mim a partir daquele momento, né? E já não sou eu mais quem vive. Mas se a gente fosse perguntar para Maria de Madalena, né, na visão do Pedro de Camargo Vinícius, Maria de Madalena, quando é que Jesus nasceu para você? E ela nos informará, Jesus nasceu em Betânia, certa vez em que sua voz ungida de pureza e santidade despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual então jamais sonhara. E aí para Maria de Madalena tem uma palestra do Divaldo, bastante interessante, né? Não sei se já deve estar em digital, é uma palestra maravilhosa que ele conta a história de Maria de Madalena, né? Que Maria de Madalena foi procurar e de fato era uma criatura que estava completamente obsedada, né? Era uma prostituta e segundo os Espíritos é a maior conversão do Evangelho. Então Jesus nasceu, né, quando ela jamais sonhara ter uma vida nova, nasceu quando ela teve um encontro em Betânia com Jesus. Mas aí se a gente perguntasse para o Pedro, né, quando é que Jesus nasceu? Né? Porque quando Jesus foi capturado e preso, e Jesus falou para o Pedro, você vai me negar 3 vezes antes de o galo nascer. Aí o Pedro falou, não, de jeito nenhum, eu não vou negar não. Né? Mas acabou negando, né? Então, Jesus nasceu no átrio do Paço de Pilatos, no momento em que o galo, cantando pela 3ª vez, acordou minha consciência para a verdadeira vida. Daí por diante, nunca mais vacilei diante dos potentados do século, quando me era dado defender a justiça e proclamar a verdade, pois a força e o poder de Cristo constituíram elementos integrantes do meu próprio ser. E Pedro, né, continuou a sua tarefa divulgando o Evangelho, né, foi também crucificado de ponta cabeça, né, e nasceu nesse momento quando o galo cantou pela 3ª vez. Mas se a gente fosse perguntar para João Evangelista, quando é que Jesus nasceu? Né? João Evangelista dos Apóstolos foi o que morreu de morte natural. Né? Jesus nasceu no dia em que meu entendimento iluminado pela sua divina graça me fez saber que Deus é amor. Mas se a gente fosse perguntar para os 10 leprosos que Jesus curou, numa certa passagem, passando por um vilarejo, quando é que Jesus nasceu? Perguntar para aquele que voltou para agradecer, porque ele curou 10. Né? Tinham 10 leprosos. E ele passou e ele perguntou, mas o que vocês querem que eu faça? Senhor, que você nos cure. E ele foi lá e curou os 10. 9 foram embora, só um voltou para agradecer. Se nós perguntássemos, quando é que Jesus nasceu para aquele que voltou para agradecer, óbvio que ele nos falaria, olha, Jesus nasceu no momento em que ele me curou, né, e que eu vi que eu poderia ter uma vida nova. Eu vi que eu estava, até aquele momento, estava sendo discriminado, não estava sendo considerado como uma pessoa comum da sociedade, porque os leprosos, eles não viviam na sociedade, eles eram isolados. Eles eram totalmente isolados, que era uma doença contagiosa. Então, se você perguntasse para esse que voltou, ele responderia. Depois de muito tempo de sofrimento, discriminação e isolamento social, ele curou-me a partir de então, ele nasceu-me como um médico de homens e de almas. Mas e para Zaqueu, né? Quando é que Jesus nasceu para Zaqueu? Quando Zaqueu subiu no sicômoro, né, na árvore, ele era de baixa estatura, ele era um publicano, e os publicanos eram os coletores de impostos, eram israelitas que coletavam impostos dos próprios israelitas. Então, ninguém gostava dos publicanos. Né? E ele subiu na árvore para poder ver Jesus, e aí Jesus disse, Zaqueu, desce da árvore, que importa que eu pernoite na sua casa esta noite. E aí quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, começou a conversar, o próprio Zaqueu falou, mestre, a partir de hoje a salvação entrou aqui nessa casa, eu vou doar metade dos meus bens que eu tenho para
para a população, né, para os mais pobres, e aqueles que eu prejudiquei eu vou dar 4 vezes mais. E aí Jesus falou, essa noite a salvação entrou na sua casa, né? Então, se nós perguntássemos para Zaqueu quando que Jesus nasceu, ele diria, Jesus nasceu em Jericó numa esplêndida manhã de sol, quando eu, ansioso por conhecê-lo, subi numa árvore à beira do caminho por onde ele passava, contentando-me com o ver de longe. Eis que ele amorava e bom acena-me, dizendo, Zaqueu, desce, importa que eu hospede contigo, né? Naquele dia entrou a salvação no meu lar. Então ele queria conhecer Jesus de longe, não fazia a mínima ideia que Jesus ia dormir na casa dele. Mas, e aí nós lembramos de Lázaro, quando saiu do túmulo. Quando Lázaro saiu do túmulo. Aí vale a pena a gente fazer uma reflexão no Novo Testamento. E tinha esta uma irmã chamada Maria, irmã de Lázaro, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, também, que era outra irmã, porém andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, essa passagem, a Marta estava lá distribuindo a comida, os alimentos, né, para os apóstolos e os discípulos que estavam na casa de Lázaro, e ela falou, mas Jesus, pede para Maria me ajudar. E Jesus falou, filha, a Maria escolheu a melhor parte, porque ele sabia que ele ficaria lá por pouco tempo, né? E a própria Marta estava perdendo a oportunidade de confabular, de dialogar, de aprender mais com Jesus. E um pouco mais para frente, quando Lázaro morreu, Jesus não estava por perto. A Marta disse, pois Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, quando Lázaro morreu, mandaram buscar Jesus, e quando Jesus chegou, ela falou para Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, que sabia que Jesus gostava muito do Lázaro, e etc. e tal. Mas se a gente perguntasse a Marta quando Jesus nasceu, ela diria, Jesus nasceu para mim, quando eu vi que ele retirou meu irmão da morte, então vi que ele de fato tinha o poder e que de fato até aquele momento eu tinha me distraído com as coisas do mundo e não dado atenção às coisas de Deus, né? Então, se a gente perguntasse para Marta, quando é que Jesus nasceu, né? Jesus nasceu exatamente no momento, no fato que ele tirou o irmão dele, estava 4 dias lá, já estava sepultado, né? Já estava enrolado nos panos, etc. e tal. Mas aí esse é um outro estudo que a gente pode fazer em O Livro dos Espíritos, em A Gênese, sobre a letargia, né? Não existe ressurreição. A ressurreição é a volta do espírito em um mesmo corpo. Morreu o corpo, morreu, não ressuscita mais. Nenhuma folha morta se ressuscita. Então Lázaro estava num estado de letargia, que era uma doença que não era conhecida àquela época, né? E se nós perguntássemos para o Dimas, o bom ladrão, né? Não existe bom ladrão. Ladrão é ladrão, né? Então, mas foi crucificado com Jesus 2 ladrões, um do lado direito e do lado esquerdo. E o Dimas falou, mestre, me ajuda, né? E Jesus falou, não, calma, que ainda hoje você estará comigo no paraíso, né? Não significa dizer que todos os pecados que ele fez até aquele momento foram perdoados. Não, ele foi para o mundo espiritual, se recuperou, né? Se arrependeu, reencarnou várias vezes. Então, tem todo um entendimento que a gente pode fazer. Mas se a gente perguntasse para Dimas quando é que Jesus nasceu exatamente naquele momento, e a partir daquele momento ele se arrependeu e continuou a sua peregrinação em reencarnações. Mas se a gente for interpelar o Tomé, né, quando é que Jesus nasceu, ele diria, Jesus nasceu em Jerusalém naquele dia memorável e inesquecível, em que me foi dado testificar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido, né? Faltou um N aí, de suas palavras, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí, com lição de casa, né? O que nós estamos
fazendo de diferente, né? O que nós podemos fazer aí para a gente ser pessoas melhores, partir para o mundo espiritual melhor do que quando nós aqui chegamos, né? E será que Jesus já nasceu para mim, nasceu para você que nos escuta aqui pela internet? É um momento de nós podermos reflexionar, meditar, né? E o que nós podemos fazer de especial neste novo Natal de Jesus, né, que se aproxima? São lições aí que a gente pode levar para casa. E na véspera e dia de Natal, nós vamos lembrar de Jesus ou do Papai Noel? Como é que a gente está se preparando? Como é que a gente faz na nossa véspera de Natal? Como é que a gente faz no nosso dia de Natal? A gente faz uma oração? Ou a gente só troca os presentes? Ou a gente agradece? Então é um momento de a gente também poder reflexionar no nosso comportamento, no nosso dia a dia. Ah, mas tem gente que não gosta de orar, eu recebo as pessoas da minha casa, mas se você está recebendo as pessoas da sua casa, as regras da sua casa é você que faz. Sim ou não? Se você está recebendo como regra da sua casa, é você que faz a regra, pessoal. Agora é um momento de oração. Não, mas não estou acostumado. Você fala, não, vamos fazer um Pai Nosso aqui, vamos fazer a meditação. Ninguém está querendo espiritar ninguém, né? Ler o livro dos Espíritos para ninguém, mas acho que é uma sugestão a gente convidar todos para reflexionar em torno do Mestre Jesus, em torno do seu nascimento, esquecer um pouco as algaravias aí, os presentes, etc e tal, mas lembrarmos do Natal de Jesus, que é o que realmente importa, né? Muito bem. Temos aqui um canal, tem um canal Espiritismo Hoje e Amanhã, quem quiser pode dar uma passada lá. Perguntas, concorda ou sem corda. Então, o que nós estamos pedindo, né? O que pedis? Que pedes da vida? Né? É a mensagem do Emmanuel para a gente reflexionar na noite de hoje. O que dá para a gente fazer para acelerar? O Manolo Quezada, que era um palestrante espírita, ele falava, vamos acelerar. Vocês conheceram o Manolo? Não? Conheceu? Não. Conheceu? Então, vamos acelerar porque a gente não sabe quando é que vai ser, de fato, a nossa partida e o nosso objetivo é partirmos para o mundo espiritual melhor do que quando nós aqui chegarmos. Ok? Muito bem, agradeço a oportunidade de estarmos aqui reunidos, né? Nessa instituição aí que ajuda tantas pessoas, né? Tantas crianças, tantas pessoas necessitadas, né? Tá de portas abertas. Então, fico muito feliz aí pela oportunidade de estar aí compartilhando com vocês o Evangelho de Jesus. Estamos aqui meditando, reflexionando sobre o Evangelho, sobre as parábolas de Jesus, sobre os seus ensinamentos. Que Deus nos abençoe, nos envolva na sua paz, que possamos ter um Feliz Natal, um ano novo de muitas realizações e que possamos ter mais oportunidades de trabalhar no bem. Vou chamar aqui o Miguel, que o Miguel vai fazer o encerramento e a prece final para todos nós. Muito obrigado. Prezados irmãos, neste momento vamos, antes de encerrar nosso trabalho, lembrar que essa aproximação do Natal cria um ambiente mais lúcido, mais leve. Parece que a natureza está também comemorando a lembrança, a recordação da vinda do Mestre à Terra, trazendo os ensinamentos que até hoje ainda não foram totalmente assimilados e vividos. Mas aqui estamos, um punhado de cristãos, lembrando que, conforme ouvimos, Jesus pode nascer a qualquer hora, ou sempre nasce em nossos corações, quando nós praticamos os seus ensinamentos. Cada vez que fizestes a um desses pequeninos, a mim o fazeis, disse o Mestre. Assim também lembramos do nosso semelhante,
daqueles irmãos que não têm, às vezes, o necessário para se alimentar, para se agasalhar. E é um momento de fraternidade, de doação, de perdão. É assim que nós entendemos a comemoração do Natal de Jesus, através de bons atos, através da caridade, através do amor. É essa a nossa visão na condição de espíritas, que entendemos ser uma forma de comemorar e celebrar o Natal de Jesus. E nessa hora lembramos dos que sofrem, daqueles que estão relegados à penúria, outros que estão com dores, internados em hospitais, acidentados. Há muito sofrimento na Terra devido à sua condição de planeta de expiação e provas. De qualquer forma, nós oramos em favor de todas as famílias assistidas pela casa, das nossas crianças, nossos lares familiares, e também daqueles irmãos da casa que não compareceram na noite de hoje, onde quer que estejam, sejam eles abençoados em nome de Jesus. Assim sendo, meus irmãos, vamos encerrando a nossa reunião de hoje, agradecendo a espiritualidade amiga, o nosso patrono, Dr. Bezerra de Menezes, a sua equipe, para que tenhamos uma noite de paz, de descanso, de refazimento. Que assim seja, graças a Deus.